Ué, tá lendo TP? Tô não. Gretchen, você tava falando que, tipo, filho foi criado pra voar. Você também, desde pequenininha, você sempre trampou, você voou, sempre Desde foi nova? assim também? Então, eu sou de uma família bem tradicional. Meu pai era foi enfermeiro da Segunda Guerra Mundial. Então ele era muito tradicional. Nossa, ele deve ter visto cada barbaridade. Muita mesmo. A gente até hoje ainda tem guardado o capacete dele. Sentar com ele pra conversar deve ser, ele contar as Ele não histórias. tá mais vivo, mas realmente, ele tinha muita história pra contar, ele contava muita coisa horrível da guerra. Imagino. E aí, eu era de uma família extremamente tradicional, mas comecei a cantar muito cedo, a dançar muito cedo. Não sei, acho que não é da época de vocês, as Melindrosas. Não. Que era um grupo infantil que cantava música de roda, tipo... Atirei o pau no gato, Cirana. só que em dance, em discoteca. E essas meninas eram as minhas irmãs, porque a gente fazia isso em casa. E aí, quando eu comecei com elas, com as Melindrosas, que eram as minhas irmãs, e no fim as coisas foram acontecendo sem a gente esperar. Mas você era bem novinho? Quantos anos você tinha quando você começou? Eu tinha... Na verdade, eu comecei a cantar quando eu tinha uns 5, 6 anos. Mas aí, depois eu estudei no Objetivo, lá na Paulista, e eu fui contratada pelo Maestro Zácaro para fazer o festival, o FICO, que era o festival interno do Colégio Objetivo. E acabei sendo contratada para ser crooner da banda. Então eu comecei desde cedo a cantar. E aí, lógico que comecei a trabalhar cedo, porque eu adorava ter meu dinheiro. Meu pai um dia pegou uma mini saia minha e falou assim, não quero que use mini saia aqui em casa, enquanto eu te bancar, vai usar o que eu quero. Pegou uma tesoura e cortou minha mini saia. Eu falei, ah, é? Então tá. Eu tocava violão, peguei umas alunas, comecei a dar aula de violão e no final do mês comprei o mesmo tecido, minha mãe fez a mesma sainha. E aí ele, eu rasguei essa saia, como é que você tá com ela de novo? Eu vou rasgar. Eu falei, você disse... que quando eu tivesse meu dinheiro, eu podia usar o que eu queria. Então, eu comprei com meu dinheiro. E agora eu uso o que E eu foi quero. assim que eu comecei a aprender a ser independente. Desde criancinha? Desde pequena, desde novinha, aprendi a ganhar meu dinheiro. Quando eu queria alguma coisa, eu corria atrás. E assim eu criei meus filhos. Porque assim, hoje a gente pode ter, mas amanhã pode não ter. E eu ensinava eles assim... dava tudo pra eles numa semana. Na outra semana, amanhã eu quero... Olha, pede pra comprar biscoito, não sei o quê. Tem não. Mas como não tem, você não tá trabalhando? Tô, mas não tem. Porque vocês têm que acostumar tendo e não tendo. Sim. Porque um dia pode acontecer de não ter e vocês têm que viver sem. Minha mãe é assim. Então eu ensinei eles a ter e a não ter. A dormir na cama e a dormir no chão. A dormir sozinho e a dormir na aglomeração. É assim. Desde sempre. Então por isso que eles se viram muito bem, novinho já em outro país, pô. Tranquilo, fiquei criado assim. E, tipo, quando foi que você conseguiu fazer o início do seu sucesso ali? Como que foi? Foi quando, assim? Foi uma música? O que aconteceu? Olha, foi tudo inesperado. Eu tava linda fazendo meu vestibular para comunicação. Entrei, ia começar. Quando aparece o Mr. Sun, que vocês não conhecem, mas foi o maior DJ daqui de São Paulo, que ele era argentino. E ele tocava numa boate chamada Aquários, que era muito famosa. E aí ele me viu na TV, no Silvio Santos, foi na minha casa, me contratou, que foi quando começou a história da Gretchen. E a primeira música, que foi o Friclê Bumbum, foi no estouro, né? Mas como você já frequentava já os programas? Por que você acha que você despertou essa Não, na atenção? verdade, eu fui fazer o programa do Silvio Santos como caloura. Porque eu queria ganhar o prêmio, porque naquele dia era meu aniversário e eu queria dinheiro pra fazer festa. Sempre querendo ganhar dinheiro. Sempre atrás do dinheiro, sempre lógico. atrás de ter dinheiro pra fazer minhas coisas. Aí eu fui, ganhei o dinheiro pra fazer a festa, preparei o meu aniversário, e quando eu chego em casa, aí esse meu produtor apareceu lá, representando a gravadora, e me contratou. Mas, caralho, velho, que doideira, né? Tipo... Foi porque tinha que ser. Sabe quando né? as coisas acontecem porque tem que acontecer? Você não teve receio quando ele apareceu? Você falou assim, eita, minha vida pode transformar, virar de cabeça pra baixo. Você não deu uma assustada? Se eu te falar que até hoje eu não entendo nada do que aconteceu. Sério? Que assim, medo eu só tenho de barata. Mais nada. Você não... Só foi. E quando você gravou, você lembra o seu primeiro programa? Como que foi quando você virou artista, O Gretchen? primeiro programa também não é da época de vocês. Tinha um apresentador que chamava Carlos Imperial. Aí, tinha as bailarinas deles, todas eram coelhinhas da Playboy.
E aí elas ficavam dançando de coelhinha da Playboy. E ele era assim, o temido, que ele era o comedor, o cara que queria sair com todo mundo. E todo mundo, a mulherada temia ele, né? De ficar sozinha com ele, de estar no programa dele. Claro, eu também, eu tinha 18 anos. E aí, quando eu apareci no programa dele, o meu divulgador, que é... Eu falo dele até hoje em todos os lugares, com certeza ele deve estar me vendo lá em Goiânia, porque ele ainda é vivo e ele é maravilhoso. E ele que me ajudava a sair fora dessas coisas, porque eu não sabia nada. E ele falava assim pra mim, nunca diga não, mas nunca diga sim. Você sempre vai levando eles na maciota. No momento certo, eu sempre vou estar do teu lado e sempre vou estar te ajudando a sair fora. E era bem desse jeito. Eu entrava, no dia que eu tive que entrar para falar com a Imperial, eu falei, meu Deus, eu vou entrar nesse camarim com esse homem. Que depois, o que eu faço? Ele falou, fica tranquila. Aí, na hora certa, ele entrava dentro do camarim, aparecia e me salvava. Então, foi assim, eu tive muita sorte de ter uma pessoa do meu lado que me ajudava. E o primeiro programa foi o dele. Depois do dele, fiz o Silvio Santos, Qual é a Música? Que era um programa de domingo que tinham competições musicais. Sim. Eu fiquei 6 semanas, porque eu fui a vice-campeã. E aí, pronto, aí estourou. Mas aí, você ia aparecendo na TV, qual que era a repercussão sobre você? Tipo, nossa, essa Gretchen, ela é... O símbolo sexy do Brasil. Nossa, Era isso. Putz, Porque eu dançava de shortinho, naquela época, o meu shortinho hoje é um bermudão, né, naquela época. Então, eu dançava de shortinho, dançava de costa pro público, rebolava. Que era algo, tipo, inovador ali, tipo, Não, novo. e assim, e era muito afrontoso uma mulher dançar de costa pro público. Eu dançava com vestido transparente, que aparecia calcinha. Não, era assim, hoje todo mundo usa isso, até porque tá na moda agora usar o vestido transparente. Mas naquela época era um absurdo, e eu fazia já tudo isso com 18 anos. E foi um estrondo no Brasil. Mas você foi muito criticada por isso? Eu fui censurada. Eu fiquei um mês que a censura proibiu de fazer televisão. Como assim? Tinha ditadura naquela época. Nossa. Você teve que ficar um mês... Sem aparecer em nenhum programa de TV. Mas como que foi? Batendo na sua porta? Não, na gravadora. Falaram pra gravadora que eu não podia mais fazer televisão, porque era abuso de... Que quando mostra muito, aí não podia. Então... Eu imagino que nessa época, Gretchen, os programas ficavam competindo pra quem você ia, né? Ficavam sim.